Boa noite, estamos aqui agora para poder falar mais um capítulo da Bíblia. Esse capítulo aqui agora que vamos falar é o primeiro capítulo de Apocalipse, revelação que Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo deu a João, seu servo. Revelação de Jesus Cristo. Vou começar aqui no primeiro capítulo, no primeiro versículo do capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para nos mostrar aos seus escravos as coisas que têm de ocorrer em breve, e ele enviou o seu anjo e a apresentou por intermédio dele em sinais ao seu servo João, o qual deu testemunho da palavra dada por Deus e do testemunho dado por Jesus Cristo, sim, de todas as coisas que viu. Feliz aquele que lê em voz alta e os que ouvem as palavras desta profecia e as observa as coisas escritas nela, pois o tempo designado está próximo. Designado do fim está próximo. Aqui não fala assim não, mas é isso aí que quer dizer, o tempo designado está próximo. João, as 7 congregações que estão no distrito da Ásia, que tenhas benignidade merecida e a paz da parte daquele que... Agora você já vai observar aqui, que eu vou ler de novo o 4. Vocês observar uma trajetória que tem aqui na Bíblia. É isso aí que eu estou querendo mostrar para vocês. Tem uma trajetória aqui que marca qual capítulo, qual livro, qual época que foi escrito aquele livro. Observa aqui para você ver uma palavra que eu vou ler agora, no 4, no versículo 4. João, as 7 congregações que estão na Ásia, no distrito da Ásia, que tenhais benignidade merecida da parte daquele que é vivo, daquele que era porque não existe, era morto, daquele que era morto e que vem. Entendeu? Que vem, que era, que é, daquele que é vivo, daquele que era morto e daquele que vem. Eu vou compreender. Isso aqui denomina o tempo que foi escrito o livro. Essa parte, observa para vocês verem que todas as vezes vai citar essa mesma palavra. Todo o capítulo de Apocalipse quase fala aquele que é, né, ou investido. Vamos ver o que acontece mais para frente. Aqui fala aquele que é, aquele que era e aquele que vem. Então quer dizer aquele que é vivo, né, aquele que era morto e aquele que vem. Obviamente nesse tempo aqui ele já tinha morrido, estava vivo e era morto e vem de novo. E da parte dos, vou continuar lendo, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, e do testemunho fiel. Quem que é o testemunho fiel? O primogênito dentre os mortos, o governante dos reis da terra, né? Ele é o governante, ganhou o direito. Aquele que nos ama, aquele que nos soltou dos nossos pecados por meio de seu próprio sangue e nos fez um reino, sacerdote para o seu Deus. Sim, ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, e aquele que o transpassaram, e todas as tribos baterão em si mesmas
de pesar por causa dele? Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que vem, o Todo-Poderoso. Eu sou João, vosso irmão, e compartilhador na tribulação e no reino, e na perseverança em companhia de Jesus. Vim a estar na ilha que se chama Pátimos, por ter falado a respeito e ter dado testemunho de Jesus Cristo. Ele veio a estar na ilha de Pátimos. Por que estava lá na ilha de Pátimos? Ele estava preso, né, João, por ter dado testemunho da palavra de Jesus Cristo, e por inspiração vinha estar no dia do Senhor, e por inspiração, né? Em outras Bíblias fala por Espírito vinha estar no dia do Senhor. E eu ouvi atrás de mim uma forte voz, semelhante a de uma trombeta, dizendo: o que vê, escreve num rolo e envia às 7 congregações, em Éfeso, em Esmirna. Está vendo? Dizendo: o que vês, escreve no rolo e envia às 7 congregações. Obviamente, muita gente pensa que existe só um Apocalipse. Os outros devem estar escondidos em algum lugar, mas ninguém nunca falou sobre isso. E nem tampouco ousou a perguntar, mas eu ouso a perguntar: onde estão os outros Apocalipses, as outras revelações, as outras 6? Por que está só uma? Está só essa aqui de João. E as outras 7 que ele enviou? Quer ver? Eu vou ler aqui o homem, você vê, dizendo: o que vê, escreve num rolo e envia, num rolo, e envia às 7 congregações, em Éfeso e em Esmirna, e em Pérgamo, e em Tiatira, e em Sarde, e em Filadélfia, e em Laodiceia. Tá vendo? Se eu fosse escrever para 7 pessoas, obviamente eu não escreveria a mesma coisa, a mesma carta, e mandaria para os 7. Para cada lugar eu mandaria uma carta diferente, porque que mesmo aqui no contexto aqui, já deixou escapar alguma coisa, já deixou escapar o que estava escrito em cada uma, né? Juntando 7 dá um Apocalipse completo. Com eles a gente entenderia tudo melhor, mas aqui está só um. Vamos ler só esse que nós temos. E eu vi, voltei para ver a voz daquele que falava comigo, e tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro, né? E no meio dos candelabros alguém semelhante a um filho de homem. Por que ele viu 7 candelabros de ouro? Os 7 candelabros, ele mandou ele escrever 7 cartas, obviamente os 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros alguém semelhante a um filho de homem. Sim, por que alguém semelhante a um filho de homem? Vestido de uma roupa, vestido de uma roupa, né? De uma roupa que chegava até os pés, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Além disso, sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como lã, né? Como lã branca e como neve, e os seus olhos como chama de fogo ardente, e os seus pés eram semelhantes a cobres excelentes, quando se escandece na fornalha, e a sua voz era como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua mão direita, na outra Bíblia, João Ferreira de Almeida fala na sua destra, quer dizer na sua destra, na sua mão. E tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca
se estendia uma longa espada. O que significa que ele tinha na mão? Ele tinha na mão, ele mandou João fazer o quê? Ele mandou João escrever num rolo e enviar às 7 igrejas que estão diante da Filadélfia, né? As 7 igrejas que eu te falei lá atrás, né? Não vamos fugir do contexto, vamos continuar no assunto. E aqui o que ele representava aqui, o que ele tinha na mão, né? O que ele tinha? Ele tinha na sua mão no 16, no versículo 16, ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca se estendia uma longa espada. O que é essa longa espada? A espada que corta mais do que uma espada de cortar mesmo. Uma espada é a língua afiada de 2 gumes, e o seu semblante era como o sol. Quer dizer, por que era como o sol? Era a luz, quando brilha no seu poder, né? Quando brilha no seu poder. No 17, vamos ler o 17. E quando vi, caí como que morto aos seus pés, e ele me pôs a sua mão direita sobre mim e disse: não temais, eu sou o primeiro e o último. Por que ele falou aqui que ele era o primeiro e o último, né? O primeiro que era vivo, né? E o último que vem no último dia, o vivente. E fiquei morto, mas eis que vivo para todo o sempre, e que tenho a chave da morte e do Hades. Por que ele fala aqui? E ele pôs a sua mão direita, vou repetir de novo o mesmo texto, 17, do versículo 17. E quando vi, caí como morto aos seus pés. Quer dizer que ele viu o rosto do anjo brilhando como o céu, né, como o sol, quando brilha no seu poder. E quando vi, caí como morto aos seus pés. Ele me pôs a sua mão direita sobre mim e disse: não temais, quer dizer, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, o vivente e vivente. E o vivente, quer dizer, no 18 começa, vamos ver o 18, o vivente. E fiquei morto, mas eis que vivo para todo sempre, né? Por que ele falou isso aqui? Eu sou o primeiro e o último, o primeiro a ser feito, e o último, porque o último, porque ele nunca morre, ele é o último, o vivente. E fiquei morto, tá vendo? O vivente, aquele que é, e fiquei morto, aquele que era, mas eis que vivo, né? E aquele que há de vir, para todo sempre, e tenho a chave da morte e do Hades. Por que ele tem a chave? Porque ele ganhou o direito na sua morte, né? Quando ele foi ressuscitado, ele ganhou o direito da morte, ele venceu a morte. Por isso que ele tem a chave do Hades. Escreve, portanto, as coisas. Escreves, voltando ao assunto. O assunto aqui está: escreves, portanto, as coisas que viste, e as coisas que são. Escreve, portanto, as coisas que viste, e as coisas que são, e as coisas que hão de ocorrer depois destas coisas. Por que ele disse aqui as coisas que viste? Quer dizer que ele viu. As coisas que são, quer dizer que são do momento, e as coisas que hão de ocorrer no futuro, depois destas, quer dizer, daquelas que ele estava escrevendo. E quanto ao segredo sagrado das 7 estrelas que viste sobre a minha mão direita,
vendo? Ele vai falar o segredo. E quanto ao segredo sagrado das 7 estrelas que viste sobre a minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro, 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas significam os anjos das 7 congregações, as 7 cartas que ele ia mandar para os 7 anjos. As estrelas significam os 7 anjos, quer dizer, as 7 pessoas que estavam em Filadélfia, os 7 apóstolos. E os 7 candelabros significam 7 congregações, quer dizer, são 7 povos. Entendeu? Escreveu os 7 apóstolos, que são as 7 estrelas. E as 7 significa congregações, quer dizer, 7 povos, né? Agora vamos ler aqui. Nós já terminamos agora o 1. Vamos parar por aqui. Aí depois agora eu vou fazer o número 2 do Apocalipse. Vou falar sobre o 2 no próximo. Nós terminamos o 1. Então aqui nós vemos que ele enviou 7 cartas para 7 lugares. Mas nos apresenta hoje na Bíblia só uma carta. Por que é só uma carta? Será que em Apocalipse conta sobre essas outras 7 cartas? Nas Escrituras Sagradas? Vamos aprender. Nas Escrituras de João Ferreira de Almeida, será também que conta? Vamos aprender juntos os 22 capítulos de Apocalipse. Estão preparados para poder saber? Estão preparados para aprendermos juntos, nós dois? Porque eu também nunca li a Bíblia. É a primeira vez que eu estou lendo. Já li outras vezes sim, mas eu também não sei. Vamos aprender juntos? Vamos compartilhar isso juntos? Eu e você? Você e eu? Vamos ver o que é que a gente aprende sobre as coisas maravilhosas que Deus tem pra gente. Primeiro, com os vídeos que eu já postei, que nós já sabemos que as coisas maravilhosas de Deus é o que? É o próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ama também o Filho. Por que eu sempre digo assim? Amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é o primeiro. Amar também o Filho, porque Ele é o segundo em comando. E ama também o seu próximo. Jesus Cristo podia falar que Ele amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele podia, eu não posso. Eu não sou nada. Jesus Cristo é muito e eu nada. Então espero que aprendeu um pouco com esse vídeo. E a gente vimos aqui no primeiro capítulo de Apocalipse, para quem João mandou as cartas. Espero que vocês entenderam, que ficaram bem claras. E vamos aprender